Tá procurando um PC Game aí, custo-benefício para rodar tudo? Não tem mais a 1060. A 1060, ó, pode jogar fora, porque ela não é mais um custo-benefício. Vou passar para você a configuração completa desse setup, que tá custando muito pouco. Você vai conseguir rodar qualquer jogo que você quiser aí na atualidade. Lembrando que eu vou dar duas opções para vocês de kit de placa-mãe e processador. Um que vai ser mais custo-benefício e um que você vai ter um desempenho melhor. E assim você decide o que melhor cabe no seu orçamento. Bora lá que vocês vão ver que vale muito a pena. O desempenho é excelente e custa muito pouco. Placa-mãe que eu recomendo para vocês sempre é RS9. Por quê? Porque ela tem um preço muito barato e também tem um desempenho excelente. Essa daqui no caso é um modelo mais simples do que a RS9. Porém eu vou indicar para vocês algo bom, né? A RS9 ela já dá conta suficientemente desse processador que é o de 2640 V3 e ele já conta com 16 GB de RAM. Esse kit aqui mais ou menos está saindo na base de uns 650 reais. Já postei aqui no nosso grupo de promoção do nosso Telegram na base desse preço. Se você usar um cupomzinho, você consegue até mais barato aí, dependendo da época do ano. Se a grana estiver curta e você quer algo bom, que tem um desempenho muito bacana, tem o ZIL 2650 V2, que ele tá custando na base de 400 reais. Lembrando, o ZIL 2650 V2, ele é mais fraco do que esse, e ele também é DDR3 e ele é X79, ou seja, se você quiser colocar memória DDR4 ou colocar esse processador que tem aqui, você não vai conseguir porque é outro socket, é mais antigo. A questão de upgrades para você fazer vai ficar um pouco limitada, mas ele também tem um desempenho muito bom, você vai economizar cerca de 200 reais. A placa de vídeo que a gente está usando aqui é uma RX 580 2048 SP. Essa placa de vídeo se encontra na faixa hoje de uns 380 400 reais. Essa daqui inclusive é de uma loja nova que surgiu no AliExpress há pouco tempo e ela tem uns preços muito top. Lembrando que eu vou deixar o link de tudo aqui para vocês na descrição. No nosso computador aqui tem um AT Cooler, só que não existe a necessidade de você colocar um AT Cooler para esse processador. Esse processador ele é muito frio e não precisa disso. Um cooler como o Red Dragon Tier, que você encontra na faixa de 100 reais no Brasil, já dá conta suficientemente. Bota ele na conta, mas 100 reais do cooler. O gabinete que eu sempre costumo recomendar aqui é o gabinete Montec X3, que só vende na Terabyte. Por que eu recomendo esse gabinete? Porque ele já vem com as fãs, então você vai economizar uma boa grana com isso. E é um gabinete bem bacana, com uma refrigeração legal e etc. Por isso que eu sempre recomendo esse gabinete. Mas você tem que ficar ligado. Chega o estoque, normalmente tá por uns 400 reais. Eles fazem uma promoção por 200 e pouquinho, acaba rápido. Então vocês têm que ficar ligado. Ou senão vocês podem optar por esse gabinete aqui que eu estou usando. Ele é um gabinete bem pequeno, compacto, mas também tem uma boa ventilação. O único ponto negativo é que ele não acompanha coolers. Agora uma fonte para aguentar toda essa configuração, uma fonte de 450 watts de boa qualidade já dá conta suficientemente. Porém, como eu sou um pouco exagerado, eu prefiro gastar um pouco mais e pegar uma fonte mais forte. Aqui no caso a gente tem uma modelo GM650, que é uma fonte que sobra muito para essa configuração. Eu posso colocar uma 3070 aqui, que essa fonte aguenta de boa. Vou deixar também outras opções de fonte aí na descrição que esteja valendo mais a pena. Armazenamento fica ao seu critério. Por exemplo, a gente está tendo preços excelentes de SSD. Um exemplo, um SSD SATA de 1 TB está sendo na média de uns 200 reais. Outra opção que você pode estar usando é instalar um NVMe. Por exemplo, esse aqui tem um NVMe de 512 GB, ou seja, que é instalado o sistema operacional e os programas. E os jogos já instalados em um HD. E aí, o que você está achando da nossa configuração? Vou mostrar para vocês agora o desempenho que a gente tem com essa super máquina aqui, para vocês verem que vale muito a pena. No GTA RP aqui, eu coloquei tudo no máximo, Full HD. Eu achei essa cidade aleatória, entrei para fazer o teste, a gente teve a média de mais de 100 FPS. No God of War a gente teve uma média de 53 FPS com gráfico em original. Lembrando que eu não deixei nada ativado, por exemplo, escala de resolução, para dar uma melhorada no jogo. Eu deixei tudo mesmo como padrão, para a gente ver o desempenho nessas qualidades gráficas. Os gráficos aqui, tudo no mínimo, a gente conseguiu uma média de 74 FPS. Lembrando que esse mapa ele é muito grande, sem necessidade alguma do mapa desse tamanho. Tem muita tranqueirada aqui que pesa bastante o jogo. E aí, galera, o que você acha dos nossos PCs? Você acha que vale a pena? Esses PCs vão custar na média de 2 mil reais para você conseguir rodar todos esses jogos. No começo do ano era quase impossível você comprar a RX 580 que a gente consegue hoje por esse preço top. Então eu espero que tenham gostado. Vou deixar para vocês agora dois vídeos. Um vídeo que eu pego essa RX 580, abro ela, vejo certinho como tá por dentro. E outro vídeo, uma comparação que eu fiz com essa RX 580 e essa 1060 aqui, que também foi comprada no AliExpress. A única diferença é que essa aqui hoje em dia custa quase o dobro do preço dessa. Então valeu, galera, tamo junto.